Boa tarde, meus amores. Hoje, 29 de maio de 2020, vamos dar início a mais uma aula EAD, com a disciplina de Geografia, com o assunto Paisagens Rurais e Urbanas. Então, vejam só. Nessas imagens que eu coloquei, a gente está demonstrando as paisagens rurais. Nas paisagens rurais, predominam plantações, criações de animais, e a exploração dos recursos da natureza, que quais são eles? Minérios, vegetais e animais. Então, essas paisagens, elas foram modificadas, certo? Ou seja, o ser humano utilizou seus conhecimentos, técnicas e instrumentos para adaptar o lugar às suas necessidades. Seja para comer, beber, vestir-se, e seja também para viajar e se comunicar cada vez mais rapidamente, certo? Então, mesmo que seja uma paisagem rural, essas paisagens elas foram modificadas, ok? Então, nessa outra imagem, a gente observa carros, avenidas, prédios. Então, essas são as paisagens urbanas, que é onde predominam indústrias, comércios e a prestação de serviços, muitas vezes especializados. No meio urbano, a paisagem é intensamente modificada pelo ser humano e há poucos elementos naturais não modificados. Nessa imagem aí, a gente vê que nas calçadas da primeira imagem, a gente vê algumas árvores. Então, quer dizer o quê? Que aí um dia foi uma paisagem natural, mas ela precisou ser destruída para poder ser construída uma paisagem urbana, certo? Então, agora vamos ver o que são as paisagens preservadas. Nela é possível reduzir ou eliminar a poluição dos rios, tá? Isso aconteceu com a história do rio Tamisa, que atravessa a cidade de Londres, tá? Então, esse rio era bem poluído, mas com o tempo ele passou a ser preservado, tá? E ele foi totalmente limpo e hoje em dia ele é uma paisagem preservada. Nas outras imagens que a gente vai observar, a gente vê aqui paisagens preservadas também. Agora, o que são as paisagens preservadas? Quem é responsável em fazer esse ato, Vamos lá. Muitas vezes o ser humano ele altera, a paisagem natural. Aí vocês estão vendo uma paisagem natural, tá? Esse verde maravilhoso, esse rio aí, esse lago, Então aí é uma paisagem natural. Mas o ser humano ele precisa utilizar todos os meios para a sua sobrevivência. Então ele vai ter que destruir para poder construir. Então é isso que muitas vezes acontece com muitos locais. Eles são destruídos e modificados. Mas também isso prejudica muito a fauna e a flora, tá certo? Na segunda imagem a gente vê, que essa primeira imagem onde tem esse mar lindo é Fernando de Noronha e do outro lado a gente vê uma árvore, Por quê? Porque vejam só, para evitar, que locais ainda não transformados sejam destruídos ou alterados, o governo, eles criaram áreas de preservação. Nessas áreas preservadas é proibido fazer qualquer atividade que degrade a natureza, tá certo? Então, aí na grande maioria das áreas, ela se destina tanto ao turismo quanto à realização de pesquisa. Por isso que eu coloquei essa árvore, porque as plantas, que faz parte da flora, elas é necessário pesquisas nela, porque através de plantas se encontra um remédio para curar várias doenças, tá bom? Aí eu coloquei essas imagens aí, que é do mesmo lugar, tá? Essa fica na Serra do Contente, aqui em Gravatá. Ela é uma paisagem preservada porque ela mantém a mata, vamos dizer assim, sem nenhuma modificação, tá? Então, eu achei bem legal essas imagens, porque eu já fui aí, tá? É lindo, gente, lindo, é perfeito o lugar. Você sente o ar limpo, sem poluição.
Muito bom. Então, aqui em Gravatá também tem áreas preservadas, certo? Então, vejam só, como eu disse que o ser humano ele tem alterado cada vez mais as paisagens naturais, afetando também a fauna e a flora, a gente vai ter que saber o que é fauna e flora. Então, vamos lá. A fauna é o conjunto de diversos animais de uma região. Quando o ser humano ele vai destruir uma área para poder construir, ele vai acabar com a fauna do lugar. Por quê? Ele vai matar muitos animais. Os animais tanto vão morrer queimados, quanto vão, como é que eu posso dizer? Vão sofrer as consequências sem ter um lugar para ficar, certo? Então, os animais, todas as espécies, fazem parte da fauna de uma região. Na flora, a responsabilidade que a flora tem é de agrupar, né? É um conjunto de plantas, tá? É o grupo de vegetais, isso fazendo parte as flores e as árvores de um lugar ou região, certo? Então, quando também vai se usar aquele lugar, vai ter que queimar, vai ter que destruir a sua flora. Então, a fauna e a flora, elas são sempre ameaçadas com essas construções necessárias pelo ser humano, tá certo? Então, as áreas de preservação, elas são protegidas pelo governo para que não degrade tanto a natureza. Então, vejam só. Agora a gente vai ver, né, sobre interdependência entre campo e cidade. Vejam só. A gente já estudou, né, que na zona urbana e na zona rural são realizadas atividades bem distintas. No caso, elas trabalham uma com a outra, tá? Por exemplo, no campo é feita a retirada do minério, do ferro, né, que é levado para as indústrias, que são as metalúrgicas e siderúrgicas, certo? E lá elas se transformam em aço para a construção de carros, tratores, colheitadeiras, ônibus e outros equipamentos. Esses produtos serão comercializados tanto na cidade quanto no campo, porque quando é feito, confeccionado, eles vão ser utilizados tanto na cidade quanto no campo. Então, eles têm atividades, né? Eles realizam atividades distintas. Dessa forma, a gente pode perceber que o campo e a cidade são interdependentes. Como eu havia falado, uma precisa da outra. O campo precisa da cidade para ter máquinas, ferramentas, adubos, pesticidas, né? E a cidade precisa do campo para obter diversas matérias-primas para as indústrias. Então, as duas trabalham em conjunto. Então, vejam só. Nas paisagens culturais também, a gente observa, né? É uma preocupação. Por quê? Além da preservação das paisagens naturais, a sociedade ela também tem que se preocupar com a preservação das paisagens culturais. Por quê? Como é importante preservar as espécies de animais e de plantas que ficam ameaçadas de extinção, né? É necessário também preservar construções que em muitos casos são centenárias e que têm histórias para contar. Então, o que são paisagens culturais? Vocês lembram da imagem que eu coloquei ontem no assunto de história da biblioteca daqui de Gravatá? Então, aquela casa, ela é uma paisagem cultural, porque ela faz muitos anos que elas foram construídas, tá certo? Aquelas casas, toda daquela parte dali, do centro da cidade, muitas delas são muito antigas. Então, é um patrimônio da cidade. Elas não podem ser destruídas, elas não podem ser reconstruídas, elas só podem ser, vamos dizer assim, restauradas, certo? Então, elas só podem ser restauradas. Não podem ser construídas outra em cima, não pode ser derrubada, certo? Então, aqui na nossa cidade tem vários patrimônios culturais ou históricos. As Salesianas, por exemplo,
Foi muito antiga aquela escola. Quem morou ali foi pessoas importantes daqui do nosso município, que vamos dizer assim, há um século atrás, tá bom? Há mais de um século, né? Que nossa cidade tem mais de 100 anos, né? Então, paisagens culturais são essas, tá? Essas que são construídas há muitos e muitos anos, certo? Aí elas não podem ser destruídas não, porque elas são protegidas também, tá certo? Então vejam só, por hoje a nossa aula vai chegando ao fim, certo? Espero que vocês tenham entendido e que qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, que aí eu posso tirar qualquer dúvida de vocês, tá bom? Então, vou terminando por aqui e vou deixar essa mensagem. Para ter sucesso, não basta descobrir o propósito da tua vida. É preciso ter coragem para realizá-lo. Beijo e fica com Deus.